Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Jesus realizou muitos milagres com os quais ele apontava para a esperança de uma nova vida plena e justa. E o texto sobre o qual nós vamos meditar hoje aponta para esta nova vida, conforme podemos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17, que eu passo a ler agora. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita misericórdia dela e disse: "Não chore." Então ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: "Moço, eu ordeno a você, levante-se." O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: "Que grande profeta apareceu entre nós! Deus veio salvar o seu povo." Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, no texto nós vemos dois grupos de pessoas que se encontram na aldeia, na entrada da aldeia da cidade de Naim. De um lado, encontramos um grupo dos que choram e sentem-se desolados, juntamente com uma mãe viúva que, sofrendo ainda a perda de seu marido, enfrenta agora a perda de seu único filho. Do outro lado, o grupo da esperança e da vida com Jesus, seus discípulos e uma grande multidão entrando em Naim. Jesus, cheio de ternura e movido pela compaixão, sente-se tocado pelas lágrimas de tristeza daquela mãe viúva, porque sabia que a situação da viúva era muito complicada. Ele sabia que não estava lidando somente com a morte de um jovem, mas com a morte de uma viúva. Por quê? Porque o filho que deveria cuidar dela havia falecido. E isso deixa a viúva sem o amparo do filho e sem condições de sobreviver. Assim era naquela época. Agora, ela não tinha mais ninguém, a não ser somente Jesus Cristo. Por isso, cheio de compaixão, Jesus diz à viúva: "Não chore." E ao jovem falecido: "Levante-se", transformando a situação de morte em situação de esperança e de vida, e ao mesmo tempo devolvendo a vida para a viúva. Essa atitude, meu amigo e amiga, essa atitude de Jesus é consequência do amor que ele tem por todas as pessoas, porque ele se compadece dos aflitos, traz consolo aos que sofrem e tem poder para trazer a vida, mesmo em situações de morte, porque ele é o Filho de Deus e o Salvador da humanidade.
E nesse sentido, ele sabe que hoje em dia existem muitas pessoas esperando pela ressurreição da vida, da nova vida, porque estão passando por situações desoladoras como a viúva de Naim. Ele sabe que muitas vezes nós nos sentimos desamparados pela perda de um ente querido, por causa de uma doença, pela falta de respeito e indiferença, pela falta de solidariedade. Ele sabe que muitas pessoas são excluídas. Ele sabe que existem pessoas que não sabem mais o que fazer com a vida por sofrerem de depressão. E aí Jesus vem ao nosso encontro e nos diz: não chorem, levantem-se. Da mesma forma, ele sabe que muitos idosos que foram levados aos asilos estão esperando pela ressurreição do amor de seus filhos. Menores abandonados que esperam pela ressurreição do amor de alguém que lhes dê um lar, uma nova família. Pessoas que esperam pela ressurreição de uma vida segura por conviverem diariamente com guerras entre facções. Famílias que esperam a ressurreição do pão de cada dia em suas mesas, por não aguentarem mais lidar com a fome e também com a falta de emprego. Parentes de famílias inteiras esperam pela ressurreição da dignidade e do respeito pela vida, por estarem entre e no meio de guerras. Famílias esperam pela ressurreição de novos lares, por terem perdido suas casas nas enchentes, como por exemplo lá no sul do país. Existem muitos outros exemplos em que a esperança é pela ressurreição do amor incondicional para com todas as pessoas. E também a estas pessoas, Jesus diz: não chorem, levantem-se. E é essa esperança que Jesus passa para nós, essa esperança pela ressurreição da nova vida, saber e ter certeza de que Jesus tem compaixão de nós, que vem ao nosso encontro e vê todas estas situações de sofrimento, é que nos ergue, é que nos levanta e nos faz enxergar a nova vida que está perto de nós, em volta de nós, porque onde Jesus está, ali existe vida, e Ele está em volta de nós. Por isso, meu amigo e minha amiga, deveríamos nos sentir amados, a irmos de encontro a estas pessoas que podem estar bem perto de nós, para amenizar as suas dores e mostrar a elas que vale a pena ter esperança, porque Jesus é a vida que se faz presente entre nós. Que sejamos então instrumentos de consolo e encorajamento para ajudar as pessoas a enfrentarem suas situações de doenças, de perdas, de dores. Estaremos assim, refletindo por meio das nossas atitudes o amor de Deus, que é fruto da fé em Jesus Cristo e da nossa certeza de que o poder de Deus pode trazer alegria e vida plena. Façamos isso, porque cada um de nós já teve na vida uma experiência da presença de Deus. Já se sentiu levantar-se por Deus em meio a tantos sofrimentos.
já sentiu na pele a compaixão de Deus. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Você ouviu este vídeo, você ouviu esta mensagem, você pode compartilhá-la com quem você quiser, você pode deixar o seu comentário. Eu tenho meu canal do YouTube, convido você para se inscrever, é claro, se você quiser, né? E eu desejo que você e sua família, que todos nós, tenhamos uma semana abençoada, uma semana em que a gente pode se erguer, onde a gente pode se levantar. E quando vier aqueles momentos de tristeza, lembre-se que Jesus diz, olha, não chore, levante-se. Nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.